Imagine uma história alternativa em que, no verão de 1985, a Guerra Fria esquenta. Forças soviéticas e do Pacto de Varsóvia atravessam a fronteira e invadem a Alemanha Ocidental. Comandantes da OTAN ordenam que unidades assumam posições. Os planos defensivos são seguidos conforme escritos. Cada unidade vai para o terreno designado e cada linha de recuo permanece onde os planejadores determinaram. Mas os comandantes soviéticos já têm os planos. Eles sabem o que a OTAN vai fazer antes mesmo da OTAN agir. Encurralado a cada passo, o comandante das forças da OTAN enfrenta uma escolha impossível: aceitar a derrota ou autorizar o uso de armas nucleares em solo alemão. Em 1990, ficou estabelecido que esse não era apenas um cenário hipotético. Isso poderia muito bem ter acontecido. O homem que tornou isso possível foi um sargento do Exército dos Estados Unidos de Ohio, que passou 13 anos entrando em um dos escritórios mais sensíveis da Europa, copiando seus documentos mais secretos e vendendo-os para o outro lado. Descrito como ganancioso, frio como gelo e sem escrúpulos, esta é a história de Clyde Lee Conrad, o espião da Guerra Fria que paralisou o Ocidente. Olá, sou Philip Thompson, a pessoa real por trás do canal. True Life Spy Stories é uma operação de uma só pessoa. E se você está gostando do que está assistindo, a melhor coisa que você pode fazer é se inscrever e curtir este vídeo. Isso realmente me ajuda a crescer minha audiência. E se você quiser ir além, eu tenho assinaturas de canal no YouTube. Se você se tornar um membro, você tem acesso antecipado, vídeos exclusivos para membros e a certeza de que está ajudando diretamente a continuar trazendo essas histórias. Agora vamos começar. Clyde Lee Conrad nasceu em 1947 em Berg Halls, Ohio, uma pequena cidade no canto nordeste do estado. Ele se alistou no Exército dos Estados Unidos em 1965, poucos meses antes de completar 18 anos, e serviu seus primeiros anos como soldado de infantaria. Após uma missão no Vietnã, ele virou sargento de primeira classe. Sua pontuação na Escola Técnica Geral do Exército, equivalente ao QI do serviço, ficava na faixa alta dos 120. Depois foi designado para a 8ª Divisão de Infantaria sediada em Bad Kreuznach, no Vale do Reno, Alemanha. Era uma unidade subordinada ao 5º Corpo, responsável por defender o Passo de Fulda, corredor a leste de Frankfurt, por onde a OTAN esperava uma ofensiva blindada do Pacto de Varsóvia, caso houvesse guerra na Europa Central. A seção G3 do Estado-Maior da 8ª Divisão, responsável por operações e planejamento, elaborava e mantinha os planos de guerra da divisão. No fim dos anos 1970, Conrad foi designado suboficial responsável pela seção de planos de guerra do G3. Ele também era o responsável pela guarda de documentos ultra-secretos da divisão, o homem encarregado de proteger aproximadamente 1000 documentos classificados. Ao mesmo tempo, ele era o suboficial responsável por controlar a reprodução de documentos e impedir cópias não autorizadas de material classificado. Ele era bom no que fazia, tanto que seus colegas o chamavam de Senhor dos Planos. Em 1983, Conrad já era reconhecido como o especialista nos planos gerais de defesa, assim como nos planos das unidades superiores, subordinadas e vizinhas. Ele guardava projetos confidenciais que detalhavam como a OTAN enfrentaria uma invasão soviética na Europa Ocidental, onde cada unidade estaria, como defenderiam o território e o que fariam se a linha fosse rompida. Essas estavam entre as informações militares ocidentais mais sensíveis existentes. Conrad voltou aos Estados Unidos 3 vezes ao longo dos anos, para Fort Bragg, Fort Carson e Fort Ord, mas em todas as vezes ele encurtou a estadia para retornar à Alemanha. Seus comandantes intervieram mais de uma vez junto a Washington para evitar a transferência de Conrad. Ele era valioso demais para ser transferido e sabia de tudo. Eles estavam certos sobre isso, e esse era o problema. Clyde Conrad não chegou à espionagem por iniciativa própria. Ele foi identificado, avaliado e recrutado por seu supervisor direto. Zoltan Szabo era um veterano condecorado do Vietnã que vinha espionando silenciosamente para o Serviço de Inteligência Militar húngaro desde 1971.
Quando voltou para Bad Kreuznach como sargento, ele já era um infiltrado há 3 anos e passou esses anos observando Conrad. Clyde quase sempre ficou sem dinheiro nos primeiros anos na Alemanha. Ele vivia em Bosenheim, uma vila vinícola próxima ao Quartel Rose. Ele morava com a esposa Anya, que passou a trabalhar como faxineira para ajudar na renda familiar. Quando eles se conheceram em 1969, Anya já tinha 2 filhos de um casamento anterior e Conrad e Anya logo tiveram outro filho, André. Conrad sustentava uma família de 4 pessoas e mal pagava as contas. A situação piorou tanto que os credores enviaram cobranças ao comandante dele. Isso indicou a Sabo que Conrad talvez estivesse pronto para ser recrutado. A pressão financeira, junto com seu acesso excepcional à informação, fez de seu subordinado o alvo perfeito. No outono de 1975, Sabo comentou casualmente com Conrad que havia bons negócios a serem feitos. Conrad mal precisou ser convencido. Ele afirmou que aceitaria qualquer chance de ganhar dinheiro extra. Sabo marcou uma reunião. A reunião ocorreu logo depois em uma pensão em Grauhau-Bickelheim, vilarejo a poucos quilômetros de onde estavam baseados. Sabo apresentou Conrad a um homem chamado Alex. Alex era o Dr. Sandor Kertschik, um médico nascido na Hungria e naturalizado cidadão sueco que exercia medicina em Gotemburgo. Ele trabalhava como correio a serviço de Budapeste desde 1968, circulando livremente entre o leste e o oeste com seu passaporte sueco neutro. Naquela tarde, ele apresentou a proposta a Conrad de forma direta e simples. Ele queria documentos secretos por dinheiro. Kertschik perguntou a Conrad o que ele roubaria. Tudo, ele respondeu. Ele não perdeu tempo em fazê-lo. Imediatamente após a reunião, Sabo levou Conrad até o quartel Rose. Conrad entrou na seção de planejamento G3, pegou uma pilha de documentos e voltou. Kertschik levou o material para Budapeste. Em poucas horas após a proposta ser feita, ela foi aceita e colocada em prática. No início de 1976, Kertschik acompanhou Conrad até Innsbruck, na Áustria, onde ele passou vários dias recebendo treinamento em técnicas clandestinas. Ele aprendeu métodos de vigilância e contravigilância, comunicações secretas e fotografia. Ele também recebeu um rádio de ondas curtas, que escondia em casa para receber ordens criptografadas de seus controladores. Clyde Conrad recebeu o codinome Charlie. Budapeste pagou a Zoltán Sabo um bônus de 25 mil marcos alemães por seu novo recruta estrela. Naquele momento, Clyde Conrad tinha o potencial de ser o espião mais valioso do Pacto de Varsóvia. Conrad cuidava da custódia e distribuição de documentos sigilosos da sua divisão. Para fins de freios e contrapesos, essas deveriam ser 2 funções distintas. Uma pessoa protege os documentos enquanto outra facilita sua distribuição para os autorizados. Conrad havia intencionalmente consolidado essas 2 funções, criando para si um monopólio de inteligência. E ele usou essa posição para roubar em grande escala. O que ele enviou para Budapeste cobria todo o espectro das intenções da OTAN em caso de guerra na Europa Central. Isso incluía planos de transição para a guerra e planos gerais de defesa, detalhando onde cada unidade lutaria e como. Ele também vendeu os planos de reforço franceses da OTAN e os protocolos de liberação nuclear. Esse era o plano de contingência da OTAN para ataque nuclear se a defesa convencional falhasse. Ele também roubou especificações técnicas do mais novo e avançado tanque americano, o M1 Abrams. Se ele conseguia acessar, ele roubava e vendia. A dimensão do que Clyde Conrad fazia tornava impossível passar despercebido. Em 1978, fontes da CIA atrás da cortina de ferro relatavam que documentos roubados estavam chegando a Budapeste medidos em quilos. Claro, a partir daí os documentos eram enviados para Moscou. Na primavera de 1978, Conrad recebeu $50 mil por um único documento, que se acreditava ser um plano geral de guerra para a Europa Central. Naquele ano, a CIA percebeu que algo estava dando muito errado. Após dicas de informantes, o setor de contra-inteligência externa do Exército dos Estados Unidos iniciou discretamente uma pequena investigação. A equipe que trabalhava na Europa fez quase nenhum progresso durante anos,
Eles não tinham muito com que trabalhar. O perfil do suspeito era vago. Eles só sabiam que o infiltrado era provavelmente um suboficial na Alemanha, com acesso a muitos planos de guerra. Esse perfil se encaixava em 60 mil soldados possíveis. No início dos anos 1980, a investigação foi praticamente arquivada. Enquanto os investigadores americanos não avançavam do outro lado da cortina de ferro, a avaliação de Moscou sobre a operação era de que ela foi o sucesso de espionagem mais lucrativo na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E foi realmente bem sucedida e muito lucrativa também para Clyde Conrad. Em Bosenheim, as mudanças na casa dos Conrad eram visíveis. Anya não precisava mais fazer o trabalho de limpeza. A casa deles, de repente, estava muito bem mobiliada. Conrad exibiu o que chamava de melhor coleção de Krugerrands de ouro da Europa. As estatuetas Hummel e as joias de ouro de Anya viraram fofoca na vizinhança. Um Audi prateado estava na entrada da garagem e Anya dirigia um Volkswagen com suas iniciais douradas nas portas. Eles eram ostentosos e aparentemente não tinham vergonha disso. Clyde Conrad sabia que só tinha cerca de 5 anos restantes no exército antes de se aposentar. Ele não queria perder sua galinha dos ovos de ouro quando saísse. Ele tinha um plano de sucessão. No início da década de 1980, ele identificou um soldado na seção G3 chamado Roderick Ramsey, um jovem da região de Boston com um QI excepcionalmente alto e que tinha dependência de drogas. Ramsey era um deslocado. Ele era pouco convencional e impopular entre seus colegas soldados e oficiais. Conrad lhe deu atenção especial e, por isso, Ramsey tornou-se intensamente leal. Após um período de 2 anos de aproximação, Ramsey foi formalmente recrutado no outono de 1983. Conrad fez com que ele fosse nomeado responsável substituto pelo controle de documentos ultra-secretos, exigindo a assinatura de Ramsey junto com a de Conrad para destruir documentos classificados. Agora ele tinha um homem lá dentro. Clyde Conrad se aposentou do exército em agosto de 1985. Ele levou 2 grandes sacos plásticos cheios de documentos confidenciais que ele havia registrado como oficialmente destruídos. Era o fim de um capítulo para Conrad, mas ele garantiu que sua história seguiria. Como presente de aposentadoria em 1985, Ramsey roubou o que Conrad chamou de mina de ouro. Ele encheu uma bolsa inteira com documentos confidenciais da sede da divisão. Ramsey também recrutou outros 2 soldados, Jeffrey Rondo e Jeff Gregory, para ajudar no roubo. Por seus esforços, receberam cocaína, haxixe e algumas centenas de dólares cada. Enquanto Conrad trabalhava para Budapeste, Zoltan Zoltan Sabo trabalhava para Praga. Por que vender documentos secretos só uma vez se dá para vendê-los 2 vezes? A partir de março de 1982, Sabo iniciou uma operação paralela vendendo cópias duplicadas dos mesmos documentos roubados para a inteligência tcheca, a STB. Sabo entregou pessoalmente o primeiro lote na embaixada tcheca em Bonn, com os planos gerais de defesa da 3ª Divisão Blindada, do 5º Corpo e de reforço francês da OTAN. Praga pagou $30 mil pela primeira entrega e depois manteve Sabo com um pagamento mensal de 3 mil marcos alemães, além de bônus por produção. Ao longo de 4 anos, o lado tcheco da operação rendeu aproximadamente 200 mil marcos alemães divididos entre eles. A rede de espionagem teve um problema operacional em novembro de 1985. Rod Ramsey, ainda usuário de drogas, reprovou em um teste antidrogas de rotina e foi dispensado do exército. Sem ninguém infiltrado e já estando aposentado, Conrad teve que bolar um novo plano para manter sua fonte de dinheiro rendendo bem. Conrad inventou uma história. Ele criou Mike, uma fonte fictícia em serviço ativo, e contou para Budapeste que esse era seu novo homem infiltrado. O problema era que ele não tinha fonte nem material novo. Ele apenas reutilizou o grande acervo que Ramsey havia obtido antes. Conrad alterou os documentos, mudando datas para que parecessem mais recentes. Inicialmente, Budapeste caiu nessa e continuou pagando Kertik por esse material reciclado. Após 1 ano, as suspeitas cresceram. Budapeste exigiu conhecer Mike. Conrad chamou Ramsey de volta da aposentadoria. Ele o trouxe da Flórida para Innsbruck em dezembro de 1985
e o apresentou como o fictício Mike. Budapeste, aparentemente satisfeita, manteve os pagamentos por mais um ano. Enquanto para Conrad e seu grupo a operação parecia estar decolando nos bastidores, a pressão começava a aumentar. Em janeiro de 1985, altos funcionários da CIA e do Pentágono já tinham tido o suficiente. Furiosos com o vazamento contínuo dos planos de guerra, eles forçaram suas agências a parar de brigar, compartilhar suas informações e perseguir o infiltrado com tudo o que tinham. A investigação foi relançada como uma operação conjunta da CIA e da FCA, sob um novo codinome, Jogador de Canastra. Agentes da CIA fizeram listas de documentos que foram comprometidos. As listas confirmaram que os planos de guerra atuais estavam chegando a Moscou ao mesmo tempo em que eram distribuídos aos comandantes de campo dos Estados Unidos. O espião ou um sucessor ainda estava ativo. A equipe de Cannister abriu um escritório europeu em Wiesbaden. Lá, investigadores passaram meses listando todos os soldados que atuaram no Estado-Maior do 5º Corpo no período. Tarde da noite, em janeiro de 1986, o suboficial do FCA, Earl Purimac, estava revisando arquivos de pessoal no escritório de Wiesbaden quando pegou o arquivo do sargento de primeira classe Clyde Lee Conrad. Todos os pontos pareciam alinhados. Conrad passou quase toda a carreira na Alemanha, principalmente na 8ª Divisão de Infantaria. Sua última designação foi como graduado encarregado da seção de planos de guerra do G3, exatamente o cargo de onde os documentos comprometidos haviam se originado. Eles decidiram puxar seus registros financeiros e o que viram foi mais um sinal de alerta. Entre dezembro de 1985 e fevereiro de 1986, Conrad havia depositado $24 mil americanos em dinheiro em sua conta bancária alemã, em 3 parcelas, cada uma cuidadosamente mantida abaixo do limite de $10 mil americanos, que aciona a notificação ao IRS. A família Conrad, que tinha apenas uma fonte de renda, estava claramente vivendo muito além das possibilidades financeiras permitidas por uma pensão do Exército. Em abril de 1986, o agente especial da FCA, Gary Pepper, ao passar de carro pela casa de Conrad durante uma vigilância de rotina, notou um Opel branco com placa de Munique na entrada da garagem. A análise do contrato de aluguel apontou o motorista como Dr. Sandor Kerksik. O carro percorreu 1.500 quilômetros em 2 dias. Registros de cartão de crédito mostraram que Kersik e seu irmão Imre viajavam frequentemente da Suécia para Frankfurt e Munique, com conexões para Viena e Budapeste. Se Pepper não conhecesse o contexto, tudo levava a crer que Kersik era um correio. O que os investigadores não sabiam era que a operação do espião infiltrado começava a ruir. Conrad sabia que reciclar informações antigas não era sustentável. Precisava de nova abordagem e recrutas. Ele achou-um enquanto rondava clubes de suboficiais e bares perto da guarnição de Bad Kreuznach. O soldado de primeira classe, Kelly Church, era um escriturário datilógrafo designado para a seção GG3, a partir de dezembro de 1986. Ela chegou mais de um ano após a aposentadoria de Conrad, mas possuía o que ele precisava, acesso físico aos mesmos documentos que ele já controlara. Ele contou que era novo na cidade e professor de uma escola civil. Foi direto sobre suas intenções, dizendo que vendia documentos para um governo estrangeiro. Com promessa de dinheiro e presentes, ela aceitou rapidamente. Kelly Warren roubaria o plano de contra-ataque da divisão e os procedimentos de ação de emergência nuclear. Com um novo recruta infiltrado, Conrad elaborou outro plano. Ele aproximou Imre, irmão caçula de Sandor Kerksik, do grupo. Em 1986, Imre Kersik já atuava como mensageiro para a rede de espionagem. Conrad o incentivou a escrever para a estação da CIA em Viena. Assinada com o pseudônimo David, a carta afirmava ser de um oficial de inteligência húngaro insatisfeito, disposto a desertar e expor um agente infiltrado em troca de dinheiro e reassentamento no Ocidente. A CIA caiu na armadilha, pagando mais de $100 mil em 5 encontros em Zurique e Lucerna ao longo de 6 meses. Ironicamente, a CIA estava financiando ativamente o espião que tentava capturar. Depois de lucrar o máximo que pôde,
David desapareceu assim que a farsa não pôde mais ser mantida. Enquanto isso, a investigação se concentrou no principal suspeito. Entrevistas realizadas ao redor do mundo mostraram que Conrad fez abordagens vagas de recrutamento a colegas soldados entre meados e fins dos anos 1970, apresentando-as como oportunidades de negócio não especificadas. Ninguém relatou isso na época. Um dos entrevistados foi o sargento-mor Danny Wilson. Wilson era texano, um soldado de contra-inteligência de carreira e um homem de família religioso. Ele e Conrad serviram juntos em Bad Kreuznach em meados da década de 1970. Durante um exercício de campo, Conrad perguntou a Danny, sentado com ele sob uma árvore, se ele era um homem honesto. Wilson hesitou perante uma pergunta tão estranha. Quando ele respondeu que sim, era, Conrad simplesmente disse, parecendo decepcionado. Quando Wilson insistiu em saber o que ele queria dizer, Conrad disse que teria oferecido uma forma fácil de ganhar dinheiro. Ele buscava alguém para transportar dinheiro entre cidades europeias e fazer depósitos. Wilson recusou a oferta por não ter certeza da legalidade. Ele não denunciou na época, pois era comum para quem estava no exército ter algum tipo de bico para complementar a renda. A FCA localizou Wilson dando aulas no Centro e Escola de Inteligência do Exército em Fort Huachuca, Arizona. Após passar no polígrafo, ele foi designado fonte controlada 170 e aceitou transferir-se para Stuttgart. Ele tinha uma missão de cobertura legítima com trabalho real, coordenando unidades de contra-inteligência em Bad Kreuznach. Isso lhe dava liberdade legítima de circulação e um motivo plausível para estar na Alemanha. O FCA sabia que, para garantir uma condenação por espionagem, era preciso pegar o espião em flagrante. Wilson era a melhor chance de conseguirem isso. Em abril de 1987, Wilson bateu na porta da casa de Conrad em Bosenheim. As primeiras palavras de Conrad não foram uma saudação. Ele estava desconfiado. Conrad só relaxou depois que Wilson explicou por que estava na cidade. A amizade deles do exército foi retomada e nos 18 meses seguintes Conrad conversou. Ele admitiu trabalhar para os húngaros e disse que seu controlador era Miklos. Ele se gabou de ter dado a Budapeste tudo o que queriam e que seu oficial recebeu uma medalha soviética e uma promoção pelo desempenho. Ele mostrou a Wilson o rádio de ondas curtas escondido que usava para receber ordens. Ele contou a Wilson que possuía mais de 2 milhões de marcos em cofres suíços e mostrou uma calculadora Casio com compartimento criptografado e protegido por senha. Nela, ele mantinha os números de contato de Budapeste, o ramal pessoal do seu controlador e telefones dos serviços de inteligência da Hungria e Tchecoslováquia. Em uma reunião na pousada, Conrad anotou os números em um porta-copos de cerveja e deu para Wilson. E claro, Clyde Conrad recrutou Daniel Wilson. A partir de agosto de 1987, Wilson começou a fazer entregas de documentos para Conrad. Ele fez 11 entregas no total durante a operação, recebendo aproximadamente $30 mil como pagamento. Os documentos eram materiais confidenciais genuínos, mas aprovados e preparados por seus controladores na CIA. Conrad vendeu os documentos para Praga. Conrad contou para Wilson outro pequeno segredo, um que ele chamou de Plano de Operações 01. Se Clyde Conrad tinha uma característica, era a ambição. Ele elaborou um plano para uma rede de espionagem mais profissional e ampla, com recrutadores dedicados, uma cadeia escalonada de mensageiros para os documentos, transferências bancárias suíças e alvos de recrutamento definidos. Conrad entregou a Wilson diversas versões atualizadas de seu plano de operações em discos Apple, solicitando que ele revisasse e editasse os rascunhos antes de destruir os discos. Conrad não sabia que todas as versões iam para o registro de evidências. Em 1988, Daniel Wilson já havia se infiltrado cada vez mais fundo na operação de Clyde Conrad. Ele conheceu Kirchig e outros envolvidos no esquema. Durante todo esse tempo, Wilson usava um microfone oculto que gravava cada palavra e confissão. Porém, o gravador quase revelou sua identidade em várias ocasiões. Numa sala de sinuca no Maine, ao vestir o casaco para sair, sentiu algo tocar seu pé. O gravador havia caído do suporte e estava no chão, ainda preso ao fio do microfone que subia pela sua perna. Conrad estava a poucos metros de distância. Wilson girou o sapato sobre o aparelho,
avisou Conrad que precisava ir ao banheiro e percorreu uns 6 metros mancando pelo salão de sinuca, empurrando o gravador com o pé. Novamente, a bandagem que prendia o aparelho à perna afrouxou enquanto ele voltava ao hotel com Conrad e Imre Kerksik, fazendo o gravador escorregar pela calça. Ele inventou uma desculpa sobre ter derrubado a agenda eletrônica e se afastou para se recompor. Sem querer arriscar mais a cobertura de Wilson, os investigadores precisavam efetuar uma prisão, pois acreditavam ter motivos para um mandado. Mas não foi o suficiente. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que queria provas fotográficas de Conrad se encontrando com um conhecido membro da inteligência tcheca. Esse era o requisito. A partir da primavera de 1988, a contra-inteligência estrangeira iniciou uma operação de vigilância em torno de Conrad e da casa Bosenheim, com cerca de 50 agentes trabalhando em turnos rotativos. Uma aeronave leve com eletrônicos de rastreamento fazia a cobertura aérea. Um localizador eletrônico foi instalado no hall de prata de Conrad. Conrad era um alvo difícil de seguir. Ele sabia o que estava fazendo em termos de técnicas de espionagem. Ele dirigia na autobahn a velocidades que chegavam perto de 200 km por hora. Ele voltava por estradas rurais, parava em estacionamentos e acendia um cigarro para observar se era seguido. No dia 25 de junho de 1988, Conrad chegou a Viena de trem e despistou sua equipe de vigilância ao passar por uma loja de departamentos lotada. Agentes percorreram ruas, vistoriando bares e restaurantes. Um agente encontrou Conrad em uma cervejaria, sentado em uma cabine com um homem de cabelos escuros com muito gel no cabelo. Papéis estavam espalhados na mesa. Depois, o homem com quem Conrad estava se encontrando foi embora em um Lada soviético com placa da Hungria em direção à fronteira húngara. Analistas da CIA o identificaram nas fotos de vigilância como o tenente-coronel húngaro András Bereni, um conhecido oficial de inteligência da Hungria. Eles, enfim, identificaram o controlador de Conrad, codinome Miklos. Assim, o Departamento de Justiça já tinha base suficiente para processar Conrad. Mas então a equipe de investigação sofreu um dos maiores golpes que poderiam imaginar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não quis processar Conrad no país. Disseram que o Pentágono se recusava a divulgar no tribunal os programas e documentos sigilosos comprometidos por Conrad. Nem permitiriam divulgação mesmo em audiência fechada. A alternativa, uma corte marcial, também estava fora de questão porque Clyde Conrad estava aposentado do serviço ativo. Com todas as opções dos Estados Unidos fechadas, o comandante da FCA, Coronel Stuart Harrington, buscou o governo da Alemanha Ocidental. No dia 29 de junho de 1988, na Embaixada dos Estados Unidos em Bonn, ele se encontrou com o Dr. Peter Frisch, vice-presidente do Escritório Federal Alemão para a Proteção da Constituição, e apresentou todo o caso. Frisch concordou em ajudar. Clyde Conrad seria preso e teria que enfrentar a justiça na Alemanha. A data para a prisão foi marcada, 23 de agosto de 1988. Era imperativo que Conrad e os irmãos Kirksik fossem presos simultaneamente. Os irmãos estavam na Suécia, e sua prisão seria coordenada pela polícia secreta sueca. Antes do amanhecer, cercaram a casa Bosenheim e um chaveiro abriu silenciosamente a fechadura da porta da frente. Os agentes entraram em silêncio e se posicionaram. Então, às 2h30 da manhã, eles tocaram a campainha. Conrad abriu os olhos e viu o investigador do BKA, Holger Klein, ao lado da cama com uma pistola Sig Sauer 9mm apontada para sua cabeça. Anja estava ao lado dele. Klein deu a Conrad o que se tornaria suas famosas instruções em inglês. Ele disse: "Tire os dedos de dentro da sua esposa e coloque as mãos onde eu possa vê-las." Conrad não disse nada. Ele saiu da cama, vestiu um moletom cinza da Puma e tênis de cano alto e ofereceu café aos agentes. Em seguida, ele se sentou calmamente à mesa da cozinha, comendo uma tigela de cereal do café da manhã. Klein pegou a calculadora Casio com um compartimento secreto da mesa de cabeceira. Conrad permaneceu em silêncio e continuou assim por meses. Ao vasculhar a casa, já não encontrou o esconderijo de documentos, o rádio de ondas curtas e as moedas de ouro Kruger Rands, mas os investigadores acharam um computador Apple. Nele,
Eles recuperaram arquivos deletados contendo pilhas de correspondências entre Conrad e seus controladores, junto com a edição final revisada do Plano de Operações 01. Em Gotemburgo, na mesma hora, a polícia de segurança sueca prendeu Imre e Sandor Kerksik quando eles chegavam à sua clínica médica. Zoltán Szabó seguia para a Espanha com sua esposa Ilona nas férias quando recebeu a notícia pelo rádio do carro. Ele retornou para casa perto da fronteira com a Hungria, pegou o que pôde e cruzou para a Hungria antes das autoridades austríacas interceptá-lo. Tendo reconsiderado sua decisão, ele se entregou à polícia em 21 de maio de 1989 e fez uma confissão completa. Conrad passou 17 meses sob prisão preventiva, antes de seu julgamento começar no Tribunal Superior de Koblenz, em janeiro de 1990. Durante esse período, ele fez greve de fome, perdendo quase 23 quilos. Ele chegou ao tribunal abatido, cabelos brancos e ralos. Conrad foi acusado de traição ao Estado sob o artigo 94 da Constituição Federal Alemã. A acusação previa a possibilidade de prisão perpétua. Pela primeira vez, um estrangeiro foi acusado de traição ao Estado em um tribunal alemão. O julgamento durou mais de 5 meses. As gravações de áudio feitas por Danny Wilson, correndo grande risco, com microfone oculto, foram consideradas inadmissíveis. Havia outras provas suficientes para garantir a condenação. As testemunhas contra ele eram praticamente a lista completa da investigação. Danny Wilson, Gary Pepper, a confissão de Sorbo apresentada pelo BKA, o depoimento dos irmãos Kerksik vindo da Suécia e o relato de Rod Ramsey do FBI. Durante o processo chegou um telegrama de Budapeste. O novo governo democrático húngaro, instalado após a queda do comunismo no outono de 1989, enviou uma mensagem para Bonn. O governo repudiou categoricamente a operação, que descreveu como parte da política equivocada da antiga liderança política e militar. Conrad, observando da mesa dos réus, parecia encolher visivelmente aos olhos de quem o observava. Ele havia sido exposto por Wilson, entregue por Sorbo, traído pelos irmãos Kerksik e por Ramsey, e agora formalmente abandonado por escrito por Budapeste. De volta a Moscou, o centro estava desesperado para saber como sua principal operação da Guerra Fria foi comprometida. A CIA tinha 3 fontes atrás da cortina de ferro, cujos relatos forneceram as informações cruciais que permitiu aos investigadores identificar Conrad. Eles recorreram a outro de seus informantes mais valiosos dentro da inteligência dos Estados Unidos, Aldrich Ames. Ames conseguiu identificar o informante da CIA, levando a sua prisão e execução com um tiro na nuca de uma pistola Makarov. No dia 6 de junho de 1990, o juiz-presidente Ferdinand Schultz proferiu a sentença. Ele descreveu Conrad como frio, como gelo e sem escrúpulos, motivado por pura ganância, cuja traição colocou em risco não apenas a segurança da República Federal, mas toda a capacidade de defesa do Ocidente. Conrad, segundo ele, estava no topo da lista mundial de todos os espiões conhecidos. Se tivesse estourado uma guerra entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, o tribunal acreditava que a aliança teria sido forçada a escolher entre a capitulação e o uso de armas nucleares em território alemão. A sentença foi prisão perpétua, mais 4 anos adicionais por espionagem cometida em nome da Tchecoslováquia. Conrad foi multado em 2,2 milhões de marcos alemães e obrigado a arcar com os custos do processo. Foi a primeira e até hoje única prisão perpétua dada a um espião condenado na história da República Federal da Alemanha. A desmontagem dos remanescentes da rede de Conrad prosseguiu nos anos seguintes. Zoltán Szabó também foi processado, mas cumpriu apenas uma parte de sua sentença de 10 meses, recebendo tratamento brando por ter cooperado totalmente com os investigadores. Ele permaneceu na Áustria. Roderick Ramsey foi preso pelo FBI em Tampa no dia seguinte à condenação de Conrad. Ele foi condenado a 36 anos, mas foi libertado em 2013. Jeffrey Rondo e Jeffrey Gregory, os 2 capangas que ajudaram a roubar o esconderijo Motherlode, receberam cada um 18 anos, ambos já foram libertados. Kelly Warren, a datilógrafa da seção G3 que havia passado documentos para Conrad após a aposentadoria de Conrad, só foi presa 9 anos depois, em 1997,
Ela foi condenada a 25 anos em 1999, mas foi libertada em 2011. Em 1998, 11 pessoas já haviam sido identificadas como membros da rede Conrad. Os investigadores acreditavam que havia mais envolvidos que nunca foram descobertos. Clyde Conrad foi enviado para a prisão de Dietz, onde morreu de ataque cardíaco em sua cela no dia 7 de janeiro de 1998, aos 50 anos. Como sua condenação ocorreu em um tribunal alemão e não americano, ele pôde continuar recebendo sua aposentadoria do Exército dos Estados Unidos até sua morte. Alguns chamam isso de peculiaridade da lei, outros um escárnio. Se a espionagem de Conrad foi realmente tão catastrófica quanto foi descrita, ninguém pode dizer com certeza. Felizmente, uma guerra total nunca aconteceu. Sobre o que teria acontecido se isso ocorresse, só podemos agradecer por não precisarmos descobrir.